Bom dia, meu povo! Hoje é dia da gente finalmente tirar aquelas dúvidas, porque hoje o Takara Tomy tá trazendo explicação completa e oficial desse monte de Bey aqui, viu? Tá chegando aqui Beyblade CX da Takara Tomy a serem lançados dia 29 de março, no final desse mês, voltando com 2 starters e um booster, e a gente já vai começar tirando uma das primeiras dúvidas de todo mundo. Types, as Ratites e Beyblade X já existentes entram em CX? A resposta é sim, minha gente. O encaixe é o mesmo, e falando dessas Blades, eles mostram como é que se desmonta elas. Você tá vendo essa parte de trás aqui do lock chip e aqui a nossa bit? Você chega ali, pega a bit atrás, gira e você vai tirar o lock chip dali de dentro, e é assim que você desmonta o seu combo, e dali é onde a gente vai pegar as nossas novas 3 peças que vão compor elas. Nós temos o Lock Chip, a Main Blade e a Assist Blade, criando uma parte de cima de 3 peças. E Cypress, qual que é a diferença da Custom Line para as linhas Unique Basic? É que elas são customizáveis. Igualmente a tinha Blade Burst GT, por exemplo, nós temos peças que a gente pode pegar e misturar umas com as outras e criar as blades com as mais variadas combinações. Nessas peças a gente tem o Lock Chip, que vai travar o nosso combo, e eles são todos iguais entre si. Ele dá o tema do Bey. A Main Blade é a peça principal da nossa lâmina, e a gente não precisa se preocupar com adesivos, galera, porque já é tudo pintado aqui direto, viu? Aqui a gente não vai ter nenhuma cartela para aplicar. Aí por último nós temos a Assist Blade, que vem logo por baixo e lhes dá funções extras. E é importante lembrar que quem determina o tipo da Blade é a lâmina principal, galera. Nesse exemplo, a gente tem o Drum com uma lâmina principal, que é o Arc, que é do tipo resistência, e depois embaixo a gente tem a Assist Blade, que é o Slash, que é do tipo ataque. Mais que a gente tenha 2 peças de Drum, é o Arc que conta, então por isso o Drum Arc S é do tipo resistência. As caixas também estão distintas, estão com look novo. Agora a gente tem o magenta aqui embaixo, e a partir daqui que a gente vai falar do primeiro Bey de hoje, que é o Drum Brave S 660V. Começando com o lançador, ele é diferente também, é da cremalheira branca, e o dente também é branco, tudo aqui igual a caixa. As 3 peças, portanto, o Lock Chip é o Drum, a Blade principal é o Brave e a Assist Blade é o S de Slash. Começando com o chip do Drum, ele é branco, e nós temos aquele design que a gente encontrava lá no Drum Sword, só que agora soltando o seu fogo não pro lado, mas sim fazendo um formato de X. Um monte de coisa nesses lock chips tem formato de X, então é bem legal de você ficar procurando onde é que tá esse design, essa referência do nosso Extreme Dash. A palavra Beyblade agora veio parar aqui embaixo, normalmente ela ficava aqui em cima ou aqui nos cantos, mas acerta que aponta que esse aqui é um Bey de gira direita, ela tá bem aqui. Outro detalhe a se notar é que o fogo ilumina o próprio Drum, vocês podem perceber que tem aqui um pouco do reflexo no cabelo dele e nas laterais. E não há muito mais do que se dizer por aqui, porque por enquanto a gente ainda não tem lock chip com gimmick, a gente não tem lock chip que gire pra direita ou pra esquerda, por enquanto tá todo mundo dessa. Mas agora a Main Blade dele, que é o Brave, gente, olha só como esse cara é grande e ele é bruto. 3 lâminas bem grossas nas suas laterais para poder atingir o adversário com bastante força, jogando ele bem pro chão, e principalmente ela é furada por dentro, para facilitar na agilidade do ataque desse Bey, o formato da própria lâmina que vai jogando o adversário para baixo na hora do impacto, e esse vento que entra aqui dentro gera bastante downforce, dando bastante estabilidade pro nosso Drum Brave. É importante lembrar também, galera, muita gente quando a gente mostrou essa primeira imagem aqui, ficou se perguntando que raio de ponta era essa que a gente tinha aqui no Drum Brave, e sim, ainda é o Vortex. É que a foto tá tão no perfil lateral, tão lateral, que aquelas cerdas que a gente tem dessa bit ficaram todinhas retas em relação à vista que a gente tem do Bey. O resultado é que a gente acaba não vendo elas por aqui, tendo no máximo a variação da cor, de porque onde fica mais claro e escuro de acordo com que a luz rebate. Mas não, gente, isso aqui não é nenhum flat, aqui ainda é o Vortex. Para complementar também todos os ataques do nosso Drum Brave, nós temos a Assist Blade, que é o S de Slash. Ela contém, além de um centro baixo de gravidade, mas essas outras 3 lâminas que também estão aqui titulares para ajudar o nosso Drum a atacar. E essas lâminas elas se complementam, que a gente tem no combo principal, com as 3 lâminas de cima e mais outras 3 embaixo, reforçando muito o ataque do nosso Drum Brave, e também colocando essas 3 laminazinhas para dar um reforço de ataque, se você colocar ela em um Arc ou no Dark, por exemplo. E para aumentar o tempo de giro do nosso Drum Brave, nós temos a nova Ratchet 660. Aqui a gente tem esses 3 pesos distribuídos ao redor para as bordas, mas também percebam que a gente tem 3 que são mais grossos, que vão para baixo, e os outros 3 são mais fininhos e ficam aqui no meio, fazendo com que essa Ratchet fique alternando os lados que ela está utilizando. Além de ser mais baixa que os outros, isso também facilita para o Drum Brave atingir bem na Ratchet do adversário, então a gente tem aqui aquele golpe que vai certeiro na fraqueza do inimigo. E lembra do Vortex que a gente estava falando agora? Agora chegou a vez dele. Uma ponta do tipo ataque, nós temos o seu tubo mais grosso para ajudar na resistência à eclosão. O formato de baixo dele é igual ao que a gente já viu no Ciclone lá do Cobalt Dragon. A diferença é que ele está invertido pro outro lado para facilitar os Beys de giro à direita a pegar mais facilmente na Extreme
online. O perfil lateral dele, inclusive, a gente lembra não só bastante do Dunsword, mas também do Dagger. Quem aqui não se lembra? Depois a gente vê essa lâmina vindo aqui, depois azul escuro e depois um branco vindo por aqui. A gente tem a soma de muitos elementos de todos os Drans até agora. Indo agora para a primeira luta demonstrativa desse vídeo, percebam que aqui nas laterais, aqui eles já estão cobrindo para a Hasbro utilizar no vídeo deles. Se vocês prestarem atenção nos últimos vídeos que a Hasbro pega eles para falarem em inglês, explicarem cada um dos bays, essa parte aqui dos lados, ela tá coberta com essa parte cinza. Aqui no vídeo japonês já tá assim, já facilita quando eles estiverem fazendo vídeo de explicação do Courage Dran, já vai estar por aí. E aí começa a batalha. Dan Brave contornando e dando Extreme Finish facinho pra cima do Silverwolf. Ó como é que o ataque vem. Para o nosso próximo bem, nós temos o Wizard Arc R455 Low Orb. O lançador eles não explicam porque esse aqui é o mesmo que vai vindo no Dan Brave. E o Lock Chip também de maneira semelhante. O chip dele explicado dele muito rápido. É ele que vai travar todo mundo. Mas o bruxo aqui, é claro, também tá cheio de referências ao X dentro dele. Olha só todas as faíscas que estão saindo daqui. É tudo em formato de X. A palavra Beyblade tá um pouco mais no cantinho normal que a gente encontra ele nos círculos de sempre, e as setinhas girando para a direita, mostrando que isso aqui é um Beyblade. A Beyblade dele é o Arc, com duas superfícies redondas ao redor para o adversário bater e deslizar. É um formato bem redondo e também bem desequilibrado e oco. Percebam aqui embaixo como é que é a estrutura dele. Esses três pesos aqui, eles não andam tão simétricos, porque a gente sabe o que a Takara Tomy viu ao criar o monstro do Wizard Rod. Redondíssimo, super estável, difícil de você enfrentar, já chegou a ser banido, tomou limitações das batalhas de 1v1, e a Takara não vai querer repetir a dose de novo de criar uma peça que fica tão forte que aí no fim de tudo as pessoas quase não utilizam, fora as lutas de 3-on-3. O bruxo, é claro, também vai dar os seus impactos, principalmente com essas duas extremidades que a gente tem do meio, porque tá cortado metade para um lado, metade pro outro, por aqui e por aqui. E essa outra parte grandona daqui, gente, é da Assist Blade, que é o Round. Extremamente redondo, isso aqui vai dar um lado bem grande para todos os bays, inclusive para o próprio Wizard Arc, já que quando a gente tiver o bay ficando mais inclinado, toda essa parte aqui ao redor vai ajudar o bay a ficar de pé. Junto com todos esses furos, um Round vai dar mais reforço de força centrífuga para o Wizard Arc. E aí a gente também tem a Hatchet dele, que é a 455. Essa aqui é parente do 385 e já tá nas mãos da Multi, fazendo com que essa Blade utilize a Hatchet mais alta, que é o 385, e também a mais baixa, que é o 455. A estrutura daquela mais simples, a gente não tem aquela borboleta no meio para mudar o giro da direção. Você pode pegar ele e colocar direto em um seu bay que gire para a esquerda, que você não vai ter que fazer nenhum ajuste. Sem falar que é uma das peças mais leves. Todas as beats que entrarem tanto no 385 quanto no 455 vão ter a mesma pressão de resistência e eclosão. Uma coisa que a Takara Tomy menciona aqui no 455 é que ele deixa o bay vibrando muito menos. E quem estudou mecânica sabe que vibração é uma das coisas que mais faz uma máquina perder energia em performance. Eu dou um exemplo para vocês, alô rapaziada que fez o Senai. Uma máquina que tá vibrando tem a potência de corte bem reduzida e a qualidade do produto no final fica com a textura muito pior, não fica tão liso. E isso afeta a performance da máquina que for utilizar a peça que foi feita em um torno que estava vibrando. Portanto, o 455 fazer o Wizard Arc vibrar menos, isso aqui é uma mão na roda imensa. Indo agora pro Low Orb, esse aqui é parente daquele que a gente já conhece. Esse aqui é um Orb mais baixo, com 1 milímetro a menos, mas perceba que aqui a gente também tem diferenças, não é só cortar 1 milímetro de altura não. Primeiro que o copinho aqui, ele é um pouco mais fino, e outro que a bolinha aqui em cima, ela não tem esse copinho aqui que ficava perto do final do orb. É simplesmente superfície circular direta, e devido ao seu baixo centro de gravidade, é aí que o bay vai girar ainda mais. E aí quando a gente pega esse 455 e depois a gente baixa mais uma aqui com o nosso bay, nós temos uma altura de uns 45 que vai deixar bem difícil de eclodir esse bay. Onde é que o adversário vai conseguir atingir a Hatchet para poder eclodir ele? Ainda mais que a gente tem o Round aqui ao redor para deixar mais difícil de eclodir o adversário, já que ele é tão redondo e mal vai ter um lugar para poder pegar ele. Só mirando mesmo aqui nesse vão do plástico com metal para encontrar algum lugar para eclodir esse bay, ou então aqui nesse outro vão que a gente tem no Round, porque rebaixado desse jeito vai ficar bem difícil de tirar uma eclosão dele, mesmo sendo um tipo resistência. Tá mostrando aqui agora um pouco da performance dele, galera. Percebam que a gente tem ele oscilando bastante devido àquele desequilíbrio de dentro. E falando de oscilações, dessa vez agora para defender, ao invés de evitar que o bay fique tão apelão, agora é a vez do Perseus Dark B com 680 e o W. O Perseus aqui, ele tá fazendo aquela clara referência a Beyblade Metal Fight. O bom e velho Gravity Destroyer, seu equivalente, tá aqui em Beyblade X. A gente nota aqui, inclusive, que aquele tema de fazer referência aos Facebolts que a gente encontrava lá na Aero Pegasus ainda tá nele. Olha só aquele hexágono aqui dentro, bem aqui atrás. O cara já está presente, lembrando aquela época. E ainda lhe digo que quando a gente tiver Beyblade Burst, eu acredito que aquele símbolozinho, que é aquele triângulo com aquelas 3 divisõezinhas, provavelmente vai estar nos Facebolts dos Bays que vão ser equivalente do Valkyrie, do equivalente do Spriggan. E apesar do Gravity Destroyer girar pra esquerda e pra direita, galera, não tem como. Esse aqui é um Bay que tá girando só pra direita, que
aqui a gente ainda não tem nenhum Bey ambidestro. Eu suponho que vai ser lá pra dezembro que a gente vai ter um Bey que vai ficar girando assim. E a primeira peça dele é a Blade Dark, gente. Pode não parecer, mas aqui nós temos 6 lâminas defensivas. É 2 gomos defensores em cada um desses lados que vão ficar subindo e descendo aqui, fazendo esse formato bem ondular. Para qualquer golpe que chegasse, ficar preso aqui no meio, vai tomar recuo e voltar para longe. Note-se também que a gente tem o plástico aqui chegando por cima, que também tá fazendo um monte de ondas. E ainda complementando aqui no meio onde não tem o metal. Esse aqui é uma Blade que vai bloquear tudo qualquer tipo de golpe. E é muito bem complementada pela Assist Blade Bump. Aqui a gente nota que a gente tem uma mecânica semelhante do Night Shield, principalmente nessas 3 pontinhas por aqui, onde se o adversário bater, o choque vai ser dissipado aqui pros lados. Notem também essa energia do Bump com o Dark, gente. Fica aqui um grande abacaxi de ferro com um monte de lâmina fechada, subindo e descendo, não tendo um lugar para o adversário atingir. Vai ficar bem difícil de você conseguir conectar algum golpe que vai dar dano nesse cara. E depois chega a Hatchet 680, que essa eles não explicam muito, porque a gente acabou de ver ela no Dunbrave. A diferença, é claro, é que a gente tem ela aqui roxa com preto e tá mais alta, o que eu já falei lá do Dunbrave se aplica aqui. E o Dran, ele tinha o Rush, mas agora aqui no Perseus Dark a gente tem o Wedge, galera. Essa aqui é uma ponta muito peculiar, porque primeiro, essa pontinha aqui de baixo, ela tem um pequeno formatinho de V, para que o Bey fique oscilando e ajudando a bloquear os golpes de todas as direções. Mas também percebam, ainda falando de Rush, é que ele tem menos dentes. A gente tem um Rush defensivo por aqui, onde de acordo com a Takaratom, o objetivo dessa ponta é que se o Bey for jogado para Extreme Line, ele não vai gastar tanta energia voltando pro meio. Por isso, a gente tem um defensivo que até que faz uns Extreme Dashes, então vai ficar perdendo tanta resistência. Montado por completo, nós temos o Bey e agora a gente vai colocar ele para enfrentar um Cobalt Dragon. E gente, olha só como é que funciona a defesa desse Bey. Olha como ele eclodiu o Cobalt Dragon e gente, é tão rápido. Tem que prestar bastante atenção que ele foi, o Cobalt Dragon veio e bateu, refletiu de volta dessa parede e bateu aqui no Perseus Dark. E aí ele foi pra longe e tomou eclosão. Ó de novo esse ângulo. Presta atenção, ele vem, bate e volta nessa voltinha aqui, gente. Olha como ele fez, vou ter que vir aqui bem de perto. Foi, bateu, refletiu e nessa eclodiu. Gente, essa defesa desse Bey tá muito forte. E eu acredito que muitas pessoas também vão querer colocar aqui pelo menos um Hexa pra defesa ficar ainda mais reforçada e o próprio não sair eclodindo, já que aqui a gente não tem aquele tubo grosso nessa ponta de defesa. Outros produtos que vão ser lançados dia 29 de março é aqui onde zera a carteira da rapaziada. E eu que não tô tão cheio da grana, eu não comprei tudo que tá por aqui. A Arena eu comprei porque eu quero ter mais peças de customização aqui em Blade CX. Vai vir com o Dunbrave vermelho, vai vir com o Perseus Dark branco, que esse inclusive já deixa avisado. Eu tô querendo fazer um bom no Perseus Cypress por aqui, porque branco e azul é a minha cor, vocês sabem disso. Aqui a gente também tem o lançador preto com a cremalheira rosa e também o branco com a cremalheira azul. E a arena é transparente, galera. Não somente tem o trilho rosa, mas percebam, ela já vem embutida com as palavras Beyblade X pintadas por baixo. Então aqui a gente não fica só com aquela textura branca vazia embaixo no chão. Isso aqui já me deixa bem feliz. E a minha arena transparente que eu já tenho aqui no canal, já vou dar um spoiler pra vocês. Eu planejo pintar ela de preto por baixo, porque eu até hoje não tenho uma arena preta sólida de Beyblade X. Então com isso eu vou ter o transparente, vou ter o branco, o preto caseiro que eu vou pintar por baixo, como o preto não vai estar na superfície de cima, não vai afetar os bays, não vai ter nada ali no caminho, não vai nem desgastar a tinta. E aí eu posso fazer uma arena com preto com laranja, preto com rosa, que eu vou pegar aqui. Essa parte aqui eu não vejo a hora dessa arena transparente chegar na minha mão pra pintar minha outra. Os grips de borracha, galera, esse aqui eu não peguei, mas aqui você já consegue uma maneira mais fácil de ter seu lançamento mais confortável. Você tem aqui o azul claro e também o preto. As borrachas são com o branco e com o vermelho, além do verde do que a gente já tinha que vinha com o Samurai Saber. Lançador canhoto, esse aqui diferente dos grips, eu peguei logo dois, galera, porque até o momento a gente só tinha um lançador de corda que vinha com o Cobalt Dragon e o lançador de muita gente quebrou. Então esse aqui eu já peguei um pra poder lançar junto com os destros, lançar dois canhotos, juntar do jeito que eu quiser aqui com meus Launcher Links. Eu finalmente tô muito feliz de parar de passar fome com o lançamento canhoto, porque o meu azul ali, meu Deus, gente, eu vou passar a utilizar só esses aqui, porque o meu do Cobalt tá nas últimas. Aí a gente tem a mochila branca de levar os Bs, que é extremamente cara. Essa aqui é completamente dispensável, não precisa comprar, isso aí aqui é bem supérfluo. Todo mundo aqui sendo lançado dia 29 de março, onde também vai ser lançada, né, Takaratom? Por você deixar nossa compra da Amazon Japão ainda mais cara. Você tá colocando Excalius, que vai ser revelado no dia 321, vai ser lançado, tenho certeza, nesse mesmo dia. Aí a gente vai ter que ir lá comprar mais um e deixar a parada tudo mais cara, gente. Essa empresa não tem dó da nossa carteira, nós tá tudo pobre, tudo falido. E também nos eventos G3 que vão rolar lá no Japão, quem ganhar eles, a gente tem aqui o Perseus Dark todinho dourado. Da Assist Blade, a Beat, a também a Hatchet, como também a próxima Kuroko
couro que vai sair ali dia 14 e dia 15. A gente tem o Samurai Saber laranja com ticket que você pode conseguir ele, esse aqui não é comprável direto. E o fatídico dia do 321, que pra quem não se lembra das duas últimas edições, eu explico o que é isso aqui. É uma live que a Takara Tomy vai fazer que no nosso fuso horário vai ser meia-noite. Deu o dia 21 de março, que faz o alinhamento de 2-1, o 3-2-1, Let It Rip, ela vai fazer grandíssimos anúncios. Certamente esse vai ser o dia que ela vai mostrar o X-Calibur versão remake. Aqui ela certamente vai falar de um campeonato mundial. E alô Hasbro e Takara Tomy, pode não parecer 2018, foi só uns 7 anos atrás. Eu estava lá participando desse torneio, não como participante, mas como narrador. E já aviso vocês, ó, eu tô aqui pra narrar suas partidas, eu quero narrar o Nacional de novo, que vocês sabem que essa é uma coisa que eu faço muito bem. E se o campeonato for no Japão, eu já vou ter que ir dando um jeito de pelo menos já ir cuidando do meu passaporte, porque eu quero ir ver essas lutas ao vivo e gravar essas lutas e trazer aqui pra vocês. Quando eu filmar, galera, se eu conseguir, por favor, vamos dar uma olhada aqui no que a gente filmar no Japão. Venham dar uma assistida dessas lutas que forem acontecer no Japão, ou sei lá que país for. Viagens internacionais são extremamente caras, então eu conto com você se a gente conseguir ir pra outro país filmar as finais do Mundial de Beyblade, que tenha também categoria infantil e adultos. Por favor, venham aqui assistir se a gente conseguir isso. Meu Deus, né, gente? É muita peça, é muito dinheiro. Todo mundo aqui, por enquanto, tá girando pra direita, mas você pode ter certeza que a Takara um dia vai colocar mais mecânicas por aqui. O que é que não nos impede da gente ter Assist Blades com gimmicks, depois a gente tem um Bake Gire pra esquerda e pra direita, um Lock Chip que trave em duas direções, todo esse poder girando só pra direita e sendo só essas peças sólidas, não vai ficar só nisso. A gente não tem o Silver Wolf com o anel de giro livre ao redor, a desculpa tá acabando se você não gostava de Beyblade X, porque não tinha aquela salada de gimmicks que eu gostaria de lembrar. Foi só mais pra frente Beyblade Burst, a gente começou no Axel, cara. Metal Bearing Drift foi só mais lá pra frente depois de umas 6 temporadas. Eu ainda tenho certeza que tudo isso um dia vai chegar em Beyblade X, e quando vier outra temporada depois, que vai voltar ao formato básico, vai acontecer a mesma história, igual aconteceu de Metal Fight pra Burst e de Burst pra X. A temporada de antes era melhor porque ela tinha tudo isso e aquilo, e não é legal igual essa nova hipotética temporada que a gente tá falando agora, onde os Beys são a única peça, mas pode ter certeza que depois até essa geração do futuro, de sei lá, Beyblade de 2038, também vai acabar virando o saladão e o ciclo se repete, e a Takara Tomy vai querer chegar nos 100 anos de Beyblade. Eu não vou estar por aqui pra poder trazer essa análise desse futuro 100º ano de Bey, porque eu sou um ser humano, eu não vou conseguir viver a todo tempo, e certamente o equivalente do Cypress no futuro, assim como a gente tem aqui o equivalente do Perseus no futuro em Beyblade X, vai conseguir trazer pra vocês essa análise, se vocês realmente, seja lá quem forem os Bladers das futuras gerações, além dos nossos filhos e netos. Novamente lhes digo, galera, se a gente encontrar mais alguma notícia, a gente traz aqui pra vocês, inclusive até mesmo dos Beys da Hasbro, onde a gente vai ter eles todinhos bem compráveis lá no final desse ano, e você pode ver aqui como é que foi lá na New York Toy Fair, como é que são as caixas deles e muito mais. Tem um deles até que tá com QR Code. Faço X imediatamente e até a próxima.